Vamos conversar sobre como que a gente se reencontra, né, com nós mesmos. Eu não estou falando se reencontra com outras pessoas, não. Com nós mesmos e como que isso impacta a nossa relação com os nossos filhos. Eu vou conversar um pouco sobre isso. Assim, é um tema um pouco mais, sabe, aberto. Você pode achar que não é um tema que eu estou falando diretamente sobre filhos, sobre parentalidade, mas é porque, assim, se a gente é pai e é mãe, tudo que a gente fala, inevitavelmente vai atravessar a nossa relação com os nossos filhos, né? Então, assim, fica aí que eu tenho certeza que você vai gostar dessa reflexão e talvez você saia com uma provocação ou outra para, né, para a cabeça ficar borbulhando por aí, tá bom? Inclusive, nesse conteúdo aqui eu vou falar um pouco sobre o meu processo pessoal muito recente de transformação desse reencontro que eu tive comigo mesmo e como que isso tem sido maravilhoso na minha vida e na vida com os meus filhos e com a minha esposa também, tá legal? Mas antes, aquele pedido de sempre, que na verdade é um convite, tá? Um convite para você conhecer o meu novo podcast /videocast com a Titi Miller, minha amiga querida, que se chama Chilique. Sim, um podcast todinho pra gente falar sobre parentalidade de uma forma mais leve, mais divertida, mas também aprofundada. Você vai rir, você vai chorar junto com a gente, vai refletir bastante. Então, assim, eu tenho certeza que você vai amar esse conteúdo. Tá gratuito, tá livre, só você ir aí, vai ter link na descrição. Procura por Chilique Cast em qualquer lugar que você vai encontrar, inclusive nas nossas redes sociais. Então, assim, vai lá que tem participação do público, tem participação de gente famosa, tem muita troca divertida e bacana sobre os nossos filhos. Vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas vamos lá então, deixa eu contar um pouco mais sobre o que está acontecendo, né? Nesse exato momento, eu estou num processo de me reencontrar com uma parte de mim que eu não tinha dado devido carinho e atenção por uns bons anos, tá bom? Eu sempre falo em todos os lugares, né, quando eu vou falar sobre parentalidade, que a parentalidade genuína, ela tem que vir de dentro para fora, né? A gente exerce a paternidade, a maternidade de dentro para fora, se ela for genuína, é claro. Então, assim, a gente não tem muito como fazer diferente se a gente não está olhando primeiro para dentro, né? E, assim, por muito tempo eu entendia isso, eu vivia isso de uma forma muito intensa através das emoções, né? Ou seja, eu tenho que parar primeiro, entender o que eu estou sentindo com relação a algo que o meu filho me apresentou, né? Uma dificuldade, um desafio, uma birra, uma dificuldade de comunicação que eu estou tendo com algum filho meu. Eu tenho que olhar para dentro para ver como que aquilo está me batendo, para ver qual que é a minha parte, qual que é a parte do meu filho, para eu poder ajudar o meu filho a passar por aquilo. Sabe essa coisa? Então, eu sempre foquei muito nisso, porque isso é importantíssimo. Tá? Eu já falei algumas vezes nos meus canais, eu tenho certeza que você já ouviu, mas é importante reforçar. Isso tem que vir de dentro para fora, né? Primeiro a gente tem que olhar pra gente, entender as nossas emoções, nossos sentimentos, como é que tá funcionando aqui dentro da cabecinha, e eu sempre tentei praticar isso daí. Mas eu esqueci durante muitos anos que esse criar essa parentalidade de dentro para fora não quer dizer só sobre sentimentos, emoções, sobre o que, né, a racionalização que acontece no nosso cérebro. Não é só sobre isso. Existe uma outra parcela da parentalidade de dentro para fora que eu negligenciei durante muitos anos, que é essa parte física, a parte biológica da coisa, ou seja, o meu corpo. Eu, durante muito tempo, negligenciei o meu corpo, não à toa, durante o período todo de afastamento social, aquele período super difícil para todo mundo, eu me diagnostiquei com hipertensão e pré-diabetes. Então, assim, eu fiquei muito assustado na época, muito assim, caramba, o que está acontecendo comigo, sabe? Eu preciso tomar alguma atitude. E a gente meio que tenta, mas não está muito pensando nisso, meio que tenta meio forçado, sabe? E foi assim, nunca foi muito... não estava indo muito bem. E o tempo passou, né? A gente saiu das nossas casas, estamos convivendo com outras pessoas e eu demorei muito ainda para entender que eu precisava cuidar de mim mesmo. E por que eu demorava? Porque era muito fácil para mim dizer assim, poxa, que na verdade não é tão fácil assim, né? Porque é muito trabalho. Mas eu sempre dizia para mim assim, não, mas eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho 1000 podcasts, tenho esses vídeos aqui que eu preciso fazer, os conteúdos para a internet, preciso ajudar as pessoas. E, na verdade, isso tudo é um trabalho. Então, assim, eu preciso focar nesse meu trabalho para conseguir pagar os boletos, não é verdade? E eu ficava assim, não, em algum momento. E os meus filhos são pequenos, então, assim, não posso fazer isso agora, porque não tem condição, não só de tempo, mas de como é que eu vou me ausentar do cuidado dos meus filhos para fazer isso. E sempre rolava aquela sensação horrível de culpa, sabe? Tipo assim, caramba, eu vou estar ali bonitão, né, fazendo meu exercício físico, cuidando do meu corpo, mas os meus filhos eu não vou estar cuidando dos meus filhos enquanto isso.
Então, tipo, olha lá aquele cara, ó, o paizão lá, que tá fazendo exercício físico, mas deixa os filhos pra mãe criar. Então, isso sempre me massacrou muito por dentro. E era uma das coisas que me fazia pensar que eu não deveria cuidar do meu corpo durante todos esses anos, sabe? Então, eu pensava muito assim, não, daqui a alguns anos eu eu vou fazer isso diferente, quando as crianças estiverem maiores, né? Eu vou correr atrás disso daí. E assim, os exames começaram a apontar várias, sabe assim, vários problemas, várias questões. Eu comecei a ficar muito preocupado, muito angustiado, porque talvez, eu não, né, se eu mantivesse a vida dessa forma, eu não ia ter talvez tantos anos assim pela frente. E é obviamente que todos nós queremos ver os nossos filhos crescendo, não é verdade? E convivendo com eles de uma forma, né, plena, né, não arrastado e tudo mais. Então assim, eu comecei a passar por um monte de processo assim na minha cabeça, e eu sei que é um processo que passa na cabeça de muita gente também. Por isso que eu tô aqui abrindo a minha história pessoal para vocês. E nesse ano, se você está assistindo agora, né, assim, nesse ano 2023, no início de 2023, eu tive um processo muito intenso, um breakdown mesmo emocional, ou seja, aquilo que você começa a chorar e se desespera, não sabe o que fazer, então meio que, sabe, entrei ali numa espiral de choro e sofrimento a partir de um ponto que foi uma provocação que a Anne, minha esposa, fez para mim. Na verdade, eu preciso voltar um pouco antes para contar o processo dela, inclusive, que ela também não estava, obviamente, cuidando da saúde dela, não fazendo nenhuma atividade e tudo mais, mas ela conseguiu se reencontrar no início de 2023, né, no início desse ano, com um exercício que ela ama fazer, tá? Assim, ela ama de paixão, que é nadar. Ela já foi atleta na juventude dela e ela se reencontrou, sabe? Por isso que eu tô falando esses reencontros que a gente tem com nós mesmos e que são tão importantes, não para nós mesmos, apenas para nós mesmos, mas também para quem está ao nosso redor. E isso aconteceu com ela no início desse ano. Ela se reencontrou na natação, tem nadado de tudo que é jeito, de manhã, no fim de semana. E eu tô ali, né, dando suporte, tô ali cuidando das crianças enquanto ela vai fazer essas atividades que são tão importantes para ela e para a família toda, porque a gente reconhece isso nela. E ela tá lá, sabe? Nada de madrugada, vai sair de casa de 5 horas da manhã para nadar na praia, para fazer competição e tudo mais. É um processo lindo que ela tá vivendo. E numa dessas conversas, né, numa dessas conversas de fim de semana, no sofá da sala, eu tava sentado ali com ela e falando: "Poxa, ia ser muito legal se eu conseguisse fazer alguma coisa. Eu tenho andado meio preocupado com a minha saúde, né? Então, assim, não está muito legal. Não só as questões de resultados de exame de sangue, por exemplo, mas o fato de que eu não consigo amarrar meu sapato sem ter um pouco de falta de ar por causa, né, dessa compressão aqui da barriga, do pulmão. E aí começava a vir aquele cansaço que você já acordava cansado e eu ficava assim, poxa, eu dormi cedo, mas eu acordo quebrado, acordo cansado, impaciente, sabe? Acordava já azedo. E achando que, obviamente, era porque eu tinha filhos pequenos e eu não dormia direito e tudo mais. Então, tudo isso mexeu muito comigo nessa época. E eu conversando com a Anne sobre isso. E ela falou: você tem que fazer algum exercício físico. Eu falei: mas como? E aí eu repeti aquela pergunta, aquela respostinha super confortável pra mim, né? De, não, mas eu faço mil coisas, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu tenho podcast, tenho vídeo, tenho isso aqui, tenho que terminar meu livro. Eu ainda tô terminando um processo de formação de psicanálise. Então, assim, tanta coisa, como é que eu vou fazer? E tem as crianças, como é que eu vou fazer? E aí ela, não importa, você tem que arranjar um tempo pra você se cuidar. Não interessa, sabe? Você quer viver bem, você tem que ir atrás disso daí. E foi aí que eu tive esse breakdown, né? Eu falei assim, sabe aquela sensação de que você está sendo tensionado, você é como se fosse um cabo de guerra, né? Você está ali, você acorda do cabo de guerra, está ali sendo tensionado por todos os lados e você acha que a qualquer momento você vai romper, estourar, sabe? E você vai perder toda a sua integração ali, tudo aquilo vai se esvair porque você não conseguiu sustentar aquelas tensões que estão ali. Isso foi muito difícil para mim. Eu passei por esse momento chorando bastante, né? Não só porque eu sou canceriano, mas porque realmente foi um processo muito difícil para mim, até de reconhecer que é isso, vai ser mais uma demanda que eu vou ter que gerenciar e eu vou ter que fazer, porque realmente tá assim numa situação muito crítica, sabe? E eu lembro que eu falei com a Anne porque assim, a gente trabalha muito, vocês sabem, né? Vocês me acompanham, que vocês sabem que a gente trabalha muito na base da parceria. A gente não tem uma rede de apoio estruturada, com pessoas que vão ficar com os nossos filhos pra gente fazer as coisas que a gente quer fazer. Então é muito na base do tenho aqui, te cubro, você me cobre.
Então, como eu já cobria ela, pra ela nadar e tudo mais, eu falei com ela assim, cara, mas assim, como é que eu vou? Vou pra academia e vou fazer exercício e você vai ficar sozinho com as crianças? Ela falou, mas você não fica quando eu saio pra nadar? É a mesma coisa, a gente vai se ajudar e você vai poder ir, você vai os dias que você precisar ir e eu vou ficar com as crianças e você vai porque isso é importante pra você e pra gente também. E eu falei, tá. E aí eu fiquei meio travado assim, porque eu acho que tem uma questão muito grave, principalmente hoje, em tempos de redes sociais, que é essa romantização da parentalidade, né? É claro, assim, muito mais para maternidade do que para paternidade, mas vamos falar de uma maneira geral, essa romantização que diz que a gente precisa, sabe, dar tudo na nossa vida, absolutamente tudo, até a gente virar terra arrasada para os nossos filhos. E esse é um negócio que, sabe, acaba com a gente. Porque não pode ser assim. A gente tem que estar bem para cuidar bem dos nossos filhos. A gente precisa estar bem para eles verem que nós estamos bem e entenderem como é que a gente também cuida da gente mesmo, né? A questão do autocuidado, da autocompaixão. A gente ensina tudo isso para os nossos filhos através do modelo, né? E essa imagem quase santificada do pai, da mãe principalmente, de que tem que abrir mão de tudo em nome dos filhos, isso é muito complicado. E durante muito tempo essa culpa me consumia muito. Ainda consome, tá, gente? Então, assim, não tô livre disso, não. De, sabe, caramba, eu vou malhar e a minha esposa vai ficar cuidando dos meus filhos? Será que as pessoas vão entender isso? Que isso é importante? Fazer esse vídeo, inclusive, falando sobre isso, é bastante difícil para mim, porque pode parecer que eu tô me justificando de uma vaidade. E na verdade não é vaidade, é cuidado, né? E é por isso que eu queria compartilhar um pouco dessa minha experiência com vocês aqui, porque eu acho que ultrapassa, né? A gente precisa. Lembra? Parentalidade de dentro para fora é também isso. Como é que eu vou cuidar bem dos nossos filhos se eu não estou bem fisicamente, né? Não só emocionalmente. Então eu passei por esse processo muito difícil e, é claro, por conta dessa parceria que eu tenho com a Anne, a gente conseguiu se dividir. Eu tenho feito, né, de alguns meses para cá, muitas atividades físicas. Tenho ido basicamente para academia, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, sempre gostei de fazer. Não tem muito risco de eu me machucar, porque se eu for jogar um futebol, primeiro que eu detesto futebol, mas se eu for fazer futebol, um basquete, eu vou sair com alguma parte do meu corpo quebrado ou torcida. Então, assim, não tô podendo me lesionar dessa forma. Então vamos para um negócio mais controlado ali, para academia que eu gostava bastante, né, e ainda gosto. E assim, em poucos meses eu tenho notado uma diferença absurda na minha qualidade de vida. E eu preciso enfatizar isso para vocês aqui, do quanto a minha vida melhorou absurdamente por conta de atividade física, porque eu estou me mexendo, tá bom? É claro, eu também estou me alimentando de uma forma mais respeitosa com o meu próprio corpo, vamos dizer assim, né? Porque uma coisa puxa a outra, você está fazendo exercício e fala assim, pô, eu estou fazendo isso tudo para cuidar do meu corpo, vou comer porcaria? Não vou comer porcaria, né? Eu não vou dar esse exemplo para os meus filhos também. Então, tudo, sabe, anda junto quando a gente começa a fazer esse processo de olhar e cuidar mais de nós mesmos. E tem sido absurdamente incrível eu viver esse processo. Eu não fico mais sem ar quando eu vou colocar meu sapato. Eu acordo bem, dormindo tarde. Eu continuo gravando vídeos de madrugada, mas eu acordo mais disposto, sabe? Para cuidar dos meus filhos. Então tudo isso tem me ajudado, inclusive, a ser um pai melhor, porque eu estou mais, sabe, com mais vivacidade, com mais força e tônus, sabe? Assim, é incrível, sabe? É incrível. Parece besta, parece piegas, parece até papo de coach fitness. Não sou, mas eu queria muito compartilhar isso com vocês, de como que isso é importantíssimo. E principalmente está sendo importante porque eu estou descobrindo isso numa atividade que eu curto bastante, que no caso é academia, eu treino, malhação, não importa qual forma que você vai falar. Para a Anne é a natação, mas ela também tem gostado muito de fazer exercício físico de academia para poder fortalecer os músculos que ela precisa fortalecer para nadar melhor, entende? E aí eu comecei a perceber o quanto que às vezes a gente se coloca num lugar de vou malhar na força do ódio. E assim, desde que eu comecei a fazer isso e compartilhar nas redes sociais, eu não tenho feito isso. Eu tenho falado, opa, consegui vir hoje, gente. Sabe aquela coisa assim, consegui, gente, foi difícil hoje sair de casa, mas eu consegui e que bom. Poxa, tá entregue, tá pago. Eu fico brincando essa coisa de jovem, né, de falar que tá pago, não sei o quê, mas eu não falo
eu não gosto de falar, eu não quero falar nem pra mim mesmo que, não, hoje eu tenho que trabalhar na força do ódio, eu vou malhar no ódio porque eu não acredito nisso. Desde que eu me tornei pai, eu entendi que nada feito na base do ódio com a gente, com quem a gente ama, vai dar certo, vai se manter. Então, isso é uma outra coisa que eu queria trazer até de discussão aqui, porque eu sei que às vezes vira até um meme assim, não, hoje vai ser na força do ódio, ou eu tô com ódio, que ódio dessa academia, mas eu tenho que vir. Como é que a gente vai manter um hábito saudável se a gente está fazendo algo que a gente vocifera que odeia? Entende? Pra mim é muito doido isso, e eu preciso encontrar um lugar, algo que eu faça que seja bom pra minha saúde, mas que eu curta, sabe? Porque precisa ser um negócio bom, cara. É isso que eu fico pensando. Poxa, tem que ser positivo, não tem que ser sofrimento, senão eu não vou conseguir manter isso. Eu quero que essa minha nova fase não seja uma nova fase passageira até eu perder peso, porque nem é exatamente esse o objetivo, sabe? Assim, é muito mais a questão da saúde. Então, não quero que seja nessa forma. Eu quero que seja um hábito que eu possa levar por anos. Sabe, o treino, a academia, ir lá e trabalhar e fazer, me manter ativo. Eu quero que isso se mantenha por anos. Eu não consigo manter uma atividade. Eu, particularmente, Thiago, tá? Não consigo manter uma atividade por ano se eu odeio ela. E todas as vezes que eu vou fazer essa atividade, eu vou falar: hoje foi na força do ódio. Que coisa absurda, como é que as pessoas gostam disso? Então, eu preciso gostar disso. Se eu quero que isso seja um hábito para minha vida, entende? E que tipo de mensagem eu vou dar para os meus filhos se eu estou fazendo um negócio que eu odeio? Então, uma mensagem final que eu gostaria de dar aqui com base em todo esse relato que eu dei aqui era justamente esse de que pode ser que a academia não seja a sua parada. E tá tudo bem, sabe? Tenta encontrar. Tem pessoas que são do Pilates, tem pessoas que são do yoga. Eu não sou de nenhum dos dois. Eu detestaria fazer. Eu sei que tem benefícios incríveis, mas eu tô falando de gosto pessoal, de me sentir bem, de você ir pro lugar e você falar: "Poxa, que bom estar aqui", sabe? Então é claro que vão ter dias e dias, vão ter dias que você não vai estar tão bem assim, e talvez você não queira ir, mas você se força a ir, você vê que foi bom você ter ido. Mas no geral, você precisa encontrar uma coisa que vai te ajudar e que vá ser positiva, sabe? Então, a minha mensagem, meu pedido aqui para vocês hoje é que vocês tentem olhar um pouco para vocês. Eu sei que é muito difícil. Aqui em casa a gente só consegue fazer isso porque a gente tem um apoio um do outro. Eu consigo segurar as pontas para Anne fazer as coisas dela e ela segura as pontas para eu poder fazer meus exercícios. Mas eu torço muito que você consiga fazer isso de alguma forma, nem que sejam 40 minutos, meia hora, alguma atividade, sabe? Eu acho que muda. Assim, eu tô muito, muito impactado positivamente do como que a minha vida mudou absurdamente em questão de poucos meses, sabe? Assim, eu estou, assim, inclusive pra vocês saberem, eu tava com tudo, todos os meus níveis de exame de sangue, tava tudo alterado, sabe? E na minha última consulta com o médico, sabe o que ele fez? Ele me liberou de tomar os remédios de colesterol. Eu há anos tenho um problema de colesterol. E essa é a primeira vez que eu não tenho mais problema de colesterol. Meu colesterol tá legal. Por quê? Porque eu tô me alimentando, porque eu tô me movimentando bem, sabe? Então, assim, tô fazendo todas essas coisas. E tem sido prazeroso. Porque se você faz um negócio que você odeia, aí você tá fazendo algo bom pro seu corpo, mas não tão bom pra sua mente, né? Pra sua saúde mental. Porque você vai estar odiando aquele negócio. Então, a gente tem que encontrar alguma coisa, sabe? Então, torço muito que você consiga encontrar, que seja uma aula de dança, que seja uma caminhada na rua, que seja qualquer coisa, sabe? Que você consiga encontrar, que você consiga manter e criar esse hábito. É o meu desejo maior para todos vocês aí que estão ouvindo isso. E para dizer que fazer isso, manter o corpo em movimento, ajuda muito na nossa parentalidade. Assim, muito mesmo. Eu não tenho a disposição que eu tenho hoje para cuidar dos meus filhos que eu não tenho há anos. Tá? Eu queria deixar isso muito claro para vocês aqui, para vocês entenderem a importância disso, tá? E de novo, não sou professor de educação física, não sou coach fitness nem nada. Eu continuo aqui cuidando das minhas coisas, fazendo as minhas coisas. E às vezes dou uma escapada na dieta, tá tudo bem, porque tem esses espaços pra gente fazer isso. Mas é impressionante a minha qualidade de vida e o como que isso impacta, né? Porque é aquela coisa, a gente tem que cuidar da gente pra gente conseguir cuidar de quem a gente ama. Nada mais do que isso, sabe? Então, essa é a minha mensagem. Gostaria muito de compartilhar isso para vocês. Gostaria de mandar um beijo muito grande pro Anderson Tuller, que tá sendo, assim, o meu guia
físico, meu personal trainer, olha que coisa maravilhosa. Um cara que consegue me ajudar, totalmente técnico. E sabe uma coisa legal? Eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu sou muito fã dele. Porque assim, ele também é pai. Ele é pai de uma amiga da Maia. Então, assim, a gente tá malhando, a gente tá treinando e a gente de repente começa a conversar sobre filho, sobre escola. E é muito bom, sabe? Então, assim, é, as coisas podem ser boas. A gente não precisa fazer as coisas na força do ódio. E eu queria muito trazer esse depoimento positivo, sabe? E torcer que você consiga encontrar alguma coisa que você não precise fazer com ódio. Que você faça com amor e principalmente com amor para você mesmo. Então, Anderson, muito obrigado por ser o cara que está ali me dando força, me levando no limite seguro da coisa, me dando aulas a cada vez que a gente treina junto e cuidando de uma forma muito carinhosa do meu corpo junto comigo, tá bom? Vou ficando por aqui então. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de mandar ele por aí, comentar, me manda mensagem, me marca no Instagram. Eu vou adorar saber se esse vídeo, inclusive se esse vídeo fez alguma deu algum comichão aí em você, tá bom? Eu preciso saber como que esse vídeo chegou em você e eu conto que você me fale sobre isso, tá bom? Seja nos comentários, seja em e-mail, seja em DM no Instagram, qualquer lugar. Eu quero saber como que esse vídeo chegou em você aí, tá bom? E eu sei que não é fácil, tá? Eu contei o início lá, foi o perrengue. Eu fiquei a tarde inteira chorando, tentando descobrir como é que eu ia fazer esse negócio e hoje eu tô aqui falando, que bom. Que bom que a Anne me deu aquela cutucada lá atrás. E que bom que depois de ter chorado horrores eu consegui despertar pra coisa e cuidar do meu corpo. Tá bom? E continuando a cuidar do meu corpo, principalmente. Tá legal? Vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.